Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocar. Saíram então Pedro e o outro discípulo que foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dados mantidos. Nós nos preparamos bem para esta festa de hoje, não é verdade? Foram 40 dias, que nós chamamos de Quaresma, nos preparando através dos exercícios quaresmais, do jejum, da penitência, da oração, das renúncias que cada um fez, sabe que precisava renunciar, e assim nós nos preparamos para celebrar este dia da vitória, do triunfo da vida, da ressurreição de Jesus. Nos preparamos porque não é a festa que nós celebramos de forma externa, ela deve acontecer, deve provocar mudanças em nossos corações. Por isso o tempo da Quaresma. Nós não celebramos por um acaso, não celebramos assim de repente, hoje é o dia da Páscoa, houve toda uma preparação, isso para mostrar a importância, o valor da festa de hoje. Jesus está vivo, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Olhamos a primeira leitura, apresenta o que? O núcleo central da fé cristã. Vocês prestaram atenção na leitura, na proclamação da primeira leitura? Descreve Jesus como ungido de Deus, o Messias, o Salvador. A leitura começa falando: vocês sabem o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o ungido de Deus. Isso é o centro da nossa fé. Descreve a atividade de Jesus fazendo bem e curando os oprimidos. Ele passou por toda parte fazendo bem e quer continuar passando em tua vida fazendo bem. Basta abrir o coração, basta buscar de todo o coração. Ele passou fazendo bem, curando os oprimidos, expulsando demônios, curando as enfermidades, resgatando vidas, perdoando os pecados. A missão do ungido de Deus, Jesus de Nazaré. É o que descreve a primeira leitura, um resumo do núcleo central da nossa fé cristã. A leitura também testemunha a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, mistério que nós estamos celebrando e que celebramos no tríduo pascal nesse final de semana. E conclui, veja a frase da última frase da leitura: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. O ungido de Deus, que veio ao mundo com a missão de mudar a nossa vida, sofreu, morto, ressuscitou. E todo aquele que crê no nome de Jesus recebe o perdão dos pecados. A nossa fé é linda, a nossa igreja é muito bonita, a nossa liturgia é um espetáculo de fé. Não dá para abandonar a nossa caminhada, a nossa igreja, a nossa fé. Veja que beleza, que resumo da fé cristã tão bonito.
livro apresenta esta primeira leitura. Damos uma olhada no Evangelho de hoje. Uma olhada no Evangelho. Como o Evangelho apresenta o túmulo vazio e o susto daqueles que foram fazer a visita a Jesus. Maria Madalena e os amigos do Senhor. Depois do susto, veio o conforto, veio o consolo, nasce a esperança. Ele está vivo. O túmulo está vazio, não porque roubaram o corpo do Senhor, mas porque ele venceu a morte. Como é bonita a nossa fé. Imagina, o Evangelho começa falando que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. No primeiro dia, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Maria Madalena, uma mulher. Ninguém dava atenção ao seio de uma mulher naquela época. Ninguém prestava atenção que a mulher estava falando. E foi a primeira a sair gritando: olha, ele está vivo. E todos começam a acreditar na mulher. Isso significa que daí começa uma nova história. A ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus, começamos um novo tempo, uma nova era, uma nova história. As coisas começam mudando. É a mulher que dá a grande notícia para mostrar a revolução e traz a ressurreição do Senhor Jesus. Primeiro dia da semana, está no início do Evangelho, lembra o início de um novo tempo. Não é por ser o primeiro dia, é o início de uma nova criação. Nasce a esperança. Começamos novamente uma etapa em nossa vida com a ressurreição de Jesus. É o início de um novo tempo. E o Evangelho continua falando que ainda estava escuro. E na procura do túmulo, Cristo morto. De nos ligado à escuridão ou à morte. E a morte agora deixa de ser esse momento de escuridão. Nós lembramos com a luz que brilha. No escuro da morte ressurge a vida, a luz. Por isso a vigília pascal tem um ponto alto belíssimo, como celebramos ontem, o momento das velas, da entrada triunfante do Círio, quando cantamos eis a luz de Cristo, e a Assembleia responde alegre e feliz: demos graças a Deus. Olhem para essa luz. Eis a luz de Cristo, todos demos graças a Deus. Eu grito da noite de ontem, mais uma vez: eis a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Não estamos mais no escuro. Mas Maria Madalena ainda estava no escuro, na incerteza, na dúvida, meio confusa. O que será que aconteceu? Afinal, todos os seguidores de Jesus estavam tristes, abatidos, desolados, desesperados, como no escuro. Daí o Evangelho traz essa palavra que ainda estava escuro. Não estava mais escuro. O sol já estava despontando. A luz já estava brilhando, porque o Senhor está vivo. Mas eles ainda estavam com os corações no escuro. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Não é verdade? Mesmo na presença do Senhor, nós nos encontramos no escuro, indecisos, confusos, sem saber qual atitude tomar, qual a decisão, como agir diante desta situação, diante desse problema. Isso significa o escuro que o Evangelho apresenta. Ainda estava escuro. E eles foram tristes ao túmulo, olhando para Cristo morto. Mas se encontra o túmulo, como estava o túmulo? Encontra o túmulo vazio, vazio. Eles pensavam que tinham roubado o corpo do Senhor. Mas quando ela o encontra, a fé desponta em seu coração. A escuridão desaparece. A luz dissipa as trevas. Por menor que seja a chama, se você observar, em um quarto ou uma sala, por mais escuro que esteja, quando você acende, mesmo que seja um palito de fósforo, faz a diferença. Na verdade, a luz começa dissipando as trevas. Isso serve para a nossa vida. Por mais confusa, por mais triste que
seja a situação, você pode fazer a diferença com a sua fé. Aí você acaba sendo uma chama. Por mais que esteja difícil naquele momento que você está passando, a sua família, o seu trabalho, você pode fazer a diferença acendendo uma lâmpada, uma luz. Mas quem sou eu diante desse problema? Quem é um palito de fósforo numa noite escura? Um vagalume numa noite escura. Eu fui criado no interior da Bahia e como era bonito no tempo dos vagalumes. E nós saímos para pegar vagalumes, né? Saímos para caçar vagalumes. Como era bonito. À noite, logo no início da noite, aquela escuridão terrível, e nós crianças não tínhamos medo de sair do escuro para contemplar os vagalumes voando para lá e para cá. Um pequeno vagalume, como fazia diferença naquela noite escura. Você pode ser um vagalume quando você deposita a sua fé, a sua esperança nele, em Jesus ressuscitado. Ao invés de ser como Pedro, o Evangelho apresenta a figura de Pedro. Pedro era alguém que para ele a morte era um absurdo. Pedro era alguém que não aceitava que o seu Senhor, o seu Salvador, passasse pela humilhação da cruz. Deus te livre, Senhor, passar por momentos como este. Nós não podemos ser como Pedro, não, duvidosos, confusos, achando que não tem jeito, achando que é um absurdo. Pode ser um absurdo, mas esse absurdo pode ter muito jeito na nossa vida. Não sejamos como Pedro, que vem assim achando que para ele a ressurreição de Jesus era uma hipótese absurda e sem sentido. Com surpresa, ele viu o vazio, o túmulo, os panos dobrados, mas ele ainda continuou no escuro. Nós muitas vezes somos teimosos e não percebemos os sinais da vida, da vitória, da ressurreição de Jesus agindo em nossa caminhada. Pedro representa aqueles que não aceitaram a Jesus e seus valores. Muitas pessoas não aceitam Jesus e os seus valores. E dentro de nossas casas, não é verdade? Parece que é uma briga chamar para vir à missa. Parece que é um insulto, que é uma ofensa você falar: fulano, vamos à missa hoje. Pessoas que estão fechadas, como Pedro, não aceitar Jesus e seus valores. Tem outros valores, outros padrões. Os seus corações estão ocupados com outras coisas, com outros valores, e não com a fé em Jesus. Ao contrário, o Evangelho traz aí a figura de João. João identificou-se com Jesus e os seus valores. É quem nós precisamos imitar. João. Para ele, para João, a ausência do corpo não impediu que compreendesse que Jesus continuava presente entre eles. Ele soube ler. João reconhece os sinais da ausência, as faixas, o sudário, a presença transformada e gloriosa de Cristo. Por isso ele acreditou. Olha o que diz o Evangelho. Ele viu e acreditou. Acreditou nos sinais. O corpo não está aqui, mas eu sei que ele está vivo. Ele está aqui porque ele ressuscitou. Deus continua dando tantos sinais para a nossa vida, meus irmãos. Deus continua emitindo tantos sinais e nós continuamos com cegos, confusos, com os corações fechados e não percebemos nos sinais da vida a presença do ressuscitado. A Páscoa acontece assim todos os dias. João, ao contrário, percebeu os sinais, as faixas, o pano, o túmulo vazio. Ele não está aqui, mas está vivo. O Evangelho diz que ele viu e acreditou. É o que nós precisamos fazer como João, acreditar. Mas como? É algo abstrato? Não, tem sinais. Deus continua emitindo sinais na sua vida de que Ele está presente, mesmo que as noites estejam muito escuras, mesmo que estejamos necessitando de vagalumes,
para iluminar as noites escuras da nossa vida. Precisamos acreditar nos sinais do Senhor Jesus. Que esta é a festa. Vamos ficando de pé, olhando mais uma vez para o Sírio aceso em nossa frente. A Páscoa expressa o drama mais profundo da realidade humana. A morte nos assusta, mas a vida nos anima. Olhe para Jesus, para a luz, e já vai pedindo que Ele anime a sua vida. A Páscoa, essa luz que brilha diante dos nossos olhos, celebra o triunfo da vida sobre a morte. Da vida, da graça, do perdão sobre o pecado. Então, o convite, precisamos ressurgir para uma vida nova na graça e na santidade. Precisamos renascer, Jesus. Vem, Jesus, tocar em meu coração e renascer a esperança que esse dia, que a Páscoa não seja somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. A Páscoa continua, é sempre. A Páscoa não termina. É um processo dinâmico e permanente dentro de nós. Todos os dias o cristão celebra a Páscoa, quando combate o inverno do pecado para servir e revestir do homem novo de Cristo. Todo domingo é domingo de Páscoa. Quando você acordar aos domingos, estou indo celebrar a Páscoa de Jesus. Estou indo celebrar a minha Páscoa, a minha fé. Estou indo celebrar a minha vitória. E alguém pode zombar de você, como zombaram de Jesus. Mas você está indo todos os dias, todos os domingos celebrar esta Páscoa, e a tua vida continua assim? Você responde para esta pessoa: eu estou percebendo os sinais de Deus em minha vida, por isso não vou abandonar. A minha vida está mudando a cada dia, mesmo nesta noite escura. Eu tenho uma luz acesa em meu coração, porque o meu Deus não mudou, Ele continuou mesmo e faria tudo novamente para nos salvar. Que bonito, não é verdade? Que bonito. Deixa os folhetos no banco e dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Ele faria tudo novamente. Isto porque nos ama. Por amor, Deus faria tudo novamente. Só quem ama é capaz de entregar a vida como fez Jesus. E só o amor é capaz de ressuscitar. O amor de Deus ressuscitou Jesus e quer ressuscitar você. Quer tirar você desse túmulo, dessa escuridão, desse desânimo, dessa falta de perspectiva, de esperança. Deus é amor. Jesus te ama. Uma frase tão simples, que ouvimos tantas vezes, mas que é tão profunda, porque é baseado neste amor que nós podemos fazer a experiência da mudança total da nossa vida. É baseado neste amor que nós estamos aqui nesta manhã. Jesus te ama. Isso significa que Ele quer ressuscitar você. Amém? Fala para quem está ao seu lado: Jesus te ama. Jesus te ama. Pode até dar um abraço. De repente essa pessoa está precisando de um abraço. Abraça e diga: Jesus te ama. Nada de desespero. Deus é capaz. Vamos, Jesus te ama. Vamos cantar isso de mãos abertas. Deus é capaz. Ele faria tudo novamente, meu irmão. Não há motivo para o desespero, para a dor, para o medo. Ele é capaz de resgatar a sua vida daí, da onde você se encontra, deste túmulo ou desta noite escura. A vida vence a morte. O amor venceu.
Vamos cantar essa música, juntos de mãos abertas, contemplando em nossas mãos cheias da luz, da bênção, da vida. Deus é capaz. Canta, Monique. Cantemos todos juntos.